Pessoal, vamos falar da estrutura do solo, que é dos atributos mais importantes na ciência do solo. E quando a gente pensa em física do solo, estrutura, eu acho que é um assunto que a gente tem que prestar cada vez mais importância. Então, a estrutura é considerada uma das propriedades mais importantes do sistema agrícola. E fora, mais importantes do sistema agrícola. Por quê? Por que ela é tão importante assim? Porque ela está diretamente relacionado com solo, planta e atmosfera. Nessa relação que está envolvida água. Cada vez mais nós vamos ter variações do processo climático. Nós temos que cuidar o quê? Fazer meios para a gente reter mais água. E dentro desse contexto, então, dessa característica mais importante, nós temos que pensar que a estrutura vem do processo de agregação. Eu vou agregar. Lembra lá do processo de dispersão da argila? Eu quero, no processo da agricultura, agregar ao meu solo. E o que é agregação? União. União de partículas. Essas partículas o quê? Primárias. Quais são essas partículas primárias? Eu estou falando de areia, silt e argila, e hoje areia, silt e argila. O que eu quero que vocês façam aí, olha, depois da aula de hoje? Vai no jardim de casa, quem trabalha, quem mora em chácara, em fazenda, aí tira um torrão do solo, vai lá e veja o torrão, molha esse torrão para ver como que funciona o processo dessa estrutura e dessa agregação. Para formar o quê? Essas partículas secundárias. Não são minerais secundários, são partículas secundárias. E esse agregado, olha, um agregado típico do horizonte A, que nós falamos lá em pedologia, ele possui forma e tamanho definido. E ele comporta como uma unidade estrutural. Uma unidade estrutural. E dentro dessa unidade estrutural, eu vou ter a relação entre macro e microporos. No interior aqui, olha, dentro desse agregado, eu vou ter os microporos. Quem lembra? Qual que é a função dos microporos? O que os microporos fazem no solo? Agricultura e água, conservação do meio ambiente e água, está tudo relacionado. Então, os microporos estão dentro dessa estrutura. Se eu destruo essa estrutura, eu estou destruindo, entre aspas, a minha retenção de água. Entre esses agregados, eu tenho os macroporos. E na aula de água, a gente vai aprender na aula de água por que eu tenho essa relação. Então, estrutura. No sentido morfológico, mais pedológico, menos físico, refere-se à agregação das partículas primárias em unidades compostas, que é a tarefa que eu deixo para vocês. Se não morar em área rural, vai num lote, alguma coisa, pega um torrão e observa como que é, como eu consigo quebrar esses torrões. Eu tenho faces mais fáceis de serem destruídas, de serem desfeitas. Ou em agrupamentos, ou agrupamento de partículas primárias, que são separadas por superfície de fraca resistência, que é justamente essa atividade que eu estou instigando vocês a executarem depois. Então, e temos aqui esses diferentes tipos de estrutura, a estrutura em blocos, a estrutura granular, a estrutura laminar, a prismática, e nós temos aqui, olha, essa estrutura aqui, a granular. Essa granular, nós temos a granular pequenininha, que é dos latossolos, que a gente aprendeu, e as maiores, como, por exemplo, as grumosas, que a gente consegue enxergar isso. Certo? Então, essa é a estrutura do ponto de vista morfológico, que em campo, que quando a gente está em campo, a gente vai analisar isso, justamente para pensar o quê?
como que esse solo vai reter água, como vai ser a permeabilidade desse solo, qual que é a resistência dessa estrutura. Isso a gente vai avaliar em campo. No entanto, do ponto de vista físico do solo, o arranjamento das partículas em espaço poroso, das partículas do solo e do espaço poroso, entre elas, incluindo ainda tamanho, forma e arranjamento dos agregados, formados quando partículas primárias se agrupam em unidades separáveis. Olha, do ponto de vista físico-funcional, a gente dá muita importância para o espaço poroso. Aqui nós vamos ter uma relação com densidade, mas nós vamos também verificar qual que é a estabilidade desse agregado. Nós vamos começar a medir mais, a colocar mais números na avaliação dessa estrutura. Gente, para mim, o futuro da agricultura, da parte de fertilidade, é muito importante, é extremamente importante, mas para eu conseguir uma produção mais sustentável e produzir mais, eu tenho que estar sempre relacionando agora com aspectos físicos e biológicos do solo. Nós chegamos a um ponto onde a física do solo, o manejo da compactação, a identificação da compactação é muito importante para a gente produzir cada vez mais. Então, algumas observações. A estrutura, ela é dinâmica. A estrutura é dinâmica. Eu adoro essa parte aqui. Ó. A alteração da disposição das partículas, o arranjo dessas partículas, pode ser o arranjo natural, ou a alteração natural, ou uma alteração provocada, por exemplo, pela compactação, ou quando eu revolvo muito o meu solo, destruindo essa partícula, eu vou alterar o espaço poroso e vou alterar a estrutura. Então, a alteração da disposição das partículas, eu altero a estrutura, que por sua vez vai alterar o aspecto poroso, os poros do meu solo. Tem essa dinâmica. E a estruturação do solo modifica as manifestações da sua composição textural. Olha, como assim modifica a manifestação da estrutura? Como assim modifica as manifestações da sua composição textural? Duas situações. Um solo muito argiloso. Um solo muito argiloso. Como, por exemplo, 70% de argila. 70% de argila. Se ele tiver muito agregado nas estruturas microgranular, que é típica dos nossos latossolos, esse solo ele vai ter uma boa permeabilidade e uma boa drenagem, uma boa infiltração de água e uma boa permeabilidade, mesmo tendo 70% de argila. Ah, professor, mas você não falou que quanto mais argiloso o solo, mais retenção de água e menor permeabilidade? Sim, mas isso se eu não observar a estrutura. A estrutura, ela faz o quê? Ela vai, nesse caso, agregar os óxidos de ferro e alumínio, sobretudo os óxidos de alumínio, eles têm como característica agregar o material, juntar muito material. Então, na verdade, eu vou ter um monte de esferinhas com milhões, milhares e milhares de argila formando umas bolinhas. Então, isso que é modificar a manifestação da textura. Então, quando eu tenho um solo muito argiloso, com boa permeabilidade, por que isso ocorre? Porque está tudo agregado. É por causa da estrutura do solo que isso vai acontecer. Então, a estruturação do solo modifica as manifestações da sua composição textural. E eu consigo alterar a minha estrutura. Eu consigo manejar a estrutura. A textura, não. Salvo se eu não for um shake, né? Se eu puder comprar terras e colocar em diversos acres para eu plantar, mas em situações comuns eu não consigo modificar a minha textura. Eu tenho que fazer manejos
para aproveitar o que eu tenho. Então, de modo geral, entre os agregados do solo, macroporos. Dentro, microporos. Dentro os microporos. Para ocorrer a formação de agregados do solo, nós temos algumas condições fundamentais. É importante para a gente essa formação de agregados. Primeira coisa, força mecânica. Primeiramente, força mecânica. Eu preciso aproximar essas duas partículas para ela agregar. Se eu não tenho aproximação dessas partículas, elas não vão formar um grupo. Então, como isso ocorre? Por gravidade, por crescimento de raiz, a própria gravidade, né, gente? Puxando para o centro da Terra, então uma partícula que estava em cima, ela vai aproximar da partícula de baixo. Então, isso é uma aproximação. O crescimento da raiz. O crescimento da raiz ele é importante. Vamos pensar aqui, ó, um monte de raiz. Quando a raiz cresce, ela faz uma força mecânica. Ela empurra também. A gente vai ver que tem outras características importantes para as raízes. Mas quando ela empurra as argilas, quando ela empurra o silt, empurra a areia, ela está aproximando. O crescimento das raízes é uma força mecânica. Contração e expansão do solo. Isso não é tão comum nos nossos solos, embora ocorra, isso é mais comum em solos de países temperados, do tipo 2:1, onde eu tenho um processo de expansão e contração da argila, e isso é muito pronunciado, em alguns casos pode até esmagar raízes, quando eu tenho uma grande quantidade de esmectita, de vermiculita. Por quê? Porque essa expansão é muito grande, mas não é muito comum nos nossos solos tropicais. E a ação da fauna. Pessoal, muito importante a biologia do solo aqui. Essa força mecânica, principalmente a mesofauna, aí estamos falando aí de cupins, de minhocas, que vão atuar nesse processo de aproximar a fauna do solo, então a rotação de cultura, manejos que privilegiam a manutenção da biota do solo é muito importante para a manutenção também da estrutura. Há um processo de renovação dessa estrutura. Então, primeira coisa, força mecânica. Eu preciso agrupar esses materiais, eu preciso chegar a esses materiais próximos. E aqui, olha, eu preciso de um agente cimentante. Um agente cimentante. Pensa vocês, olha. 2 pedaços de areia que é grande. Areia que é parruda. 1 milímetro, por exemplo. Uma areia aproxima da outra. Tem a força mecânica. Se cessa essa força mecânica, isso daqui não está colado. Eu não tenho nenhum cimento para colar essa estrutura. Então, eu preciso de um agente cimentante. Algo que cole, que vai consolidar essa união. Primeira coisa é aproximar. E depois de aproximar, tem que ter um agente cimentante, algo para colar. E o que vai ser essa cola em solo? Olha a importância de a gente saber o que é agente cimentante. Saber o que é agente cimentante traz para a gente informações importantes para a gente adicionar esses agentes cimentantes no manejo para gerar mais estrutura. Argila. A argila é extremamente pequena e tem cargas. A argila é muito pequena, e por ser muito pequena e por ter carga, ela é um agente cimentante. Outro agente cimentante, aí, Guilherme, te respondendo, a matéria orgânica do solo. Olha, a argila eu não posso manejar. A argila eu não posso manejar. No entanto, a matéria orgânica do solo eu consigo manejar. Ou destruindo essa matéria orgânica, ou aumentando essa matéria orgânica. Muito bem, os óxidos vai estar dentro aqui da argila, principalmente os óxidos, viu, Carlos? Principalmente os óxidos de ferro e alumínio, têm um poder de agregação muito grande. Os óxidos,
eles têm um poder de cimentação muito grande. Por isso que os latossolos são solos muito intemperizados, tem muito óxidos, eles são muito estruturados, que está, inclusive, aqui, olha, os óxidos de ferro e alumínio que está dentro da argila. Ele cola, ele mantém a floculação. Micélios de fungos, olha, novamente, aí a biota dos solos, micélios de fungo é muito importante. Polissacarídeos, novamente, biota do solo, está relacionado com as bactérias, com a exsudação de substâncias, liberação de substância que vai colar. Dejetos de minhocas e mais um monte de coisa que vai ser agente cimentante. Olha, o que nós podemos manejar? Quando a gente maneja bem a matéria orgânica, a gente já está fazendo um bom manejo disso, viu? A gente já está fazendo um bom manejo da biota do solo. Então, quando a gente preserva a estrutura, preserva a matéria orgânica, a gente está preservando agentes cimentantes. A gente preserva os agentes cimentantes. Então, sempre nós vamos falar de matéria orgânica, o curso inteiro vocês estão falando de matéria orgânica, o Felipe deve estar falando muito de matéria orgânica, quando chegar em cultura vai falar de matéria orgânica, porque realmente, sobretudo para solos tropicais, é de extrema importância o manejo, a preservação da matéria orgânica. Então, agente cimentante, como a Maria Vitória bem colocou, são flocula, diferentemente de dispersar, o tipo de estrutura particular de determinado solo é consequência de diversos processos. Então, são diversos processos de gênesis, são processos de desenvolvimento desse solo. Por exemplo disso. Como assim esses processos? Olha, horizonte A. Vou colocar aqui o horizonte A. O horizonte A, eu tenho uma grande quantidade de matéria orgânica, eu tenho ciclos de umedecimento e secagem, os ciclos de umedecimento e secagem, que geram uma estrutura que nós chamamos de estrutura grumosa. Uma estrutura grumosa do horizonte A, da estrutura grumosa do horizonte A, que a gente vai ver bastante. Já um solo muito intemperizado, ele vai formar os óxidos, ele vai ter muita lixiviação, vai formar óxidos. Os óxidos, por sua vez, eles vão formar a estrutura microgranular. O processo de formação dos argissolos e dos nitossolos, como a translocação de argila, a formação de serosidade, leva à formação da estrutura em blocos. Então, a estrutura, ele conta a história do processo de formação, do processo de gênese no meu solo. Aqueles processos lá de adição, de remoção, de translocação, de adição. Então, os fatores e processos, o que são os fatores? São 5 fatores de formação: clima, organismo, relevo, material de origem e tempo. E os processos, os 4 básicos, influem no aparecimento de determinado tipo de estrutura. Então, num solo sem estar revolvido, a estrutura está contando o processo de formação dele, a história daquele solo, a gênese daquele solo, devido à sua localização onde ele foi formado, o clima que ele foi formado e os processos que ele passou. Por exemplo, solos com processos de salinização, ele vai ser muito mais disperso. E aí a Jéssica colocou ali, um solo totalmente descoberto teria menos agentes cimentantes? Sim. O solo, quando está muito descoberto, ele está mais suscetível ao processo de degradação da matéria orgânica. E aí vai embora a biota daquele solo, e só se esse solo tiver muitos óxidos, aí ele vai ser agregado por ter muitos óxidos. Tá? Só se ele for muito lixiviado, tiver muitos óxidos. Então, a estrutura é isso, gente. A estrutura conta a história desse solo. E aí, nós precisamos compreender quais são os fatores de formação desses agregados. Novamente, quem aqui, matéria orgânica do solo, atua na agregação do solo como um agente cimentante, Ela
tem essa grande capacidade de agregar, uma grande capacidade de agregar. Observem aí, já que as academias estão fechadas, a gente tem que fazer as caminhadas em zona rural, andar de bicicleta nesses locais. Verifique essas áreas mais preservadas. Observe esse horizonte A, como que ele é agregado. Pegue nesse solo, verifique como que está ali naquela estrutura grumosa. Se tiver com a água, molhe um pouquinho para ver como ele absorve, como ele segura essa água. E quando eu faço perder essa matéria orgânica, eu tenho a diminuição grande dessa agregação. E quanto mais arenoso for meu solo, mais fácil eu perder a matéria orgânica. Lembra dos manejos que eu estou falando muito de solos leves? Que sempre fala de matéria orgânica. Nas leituras a gente tem matéria orgânica, porque solos arenosos é bem mais fácil perder matéria orgânica. E bem mais difícil recuperar essa matéria orgânica. Então, por isso que um manejo não pode ser um agrônomo meia-boca para trabalhar com solos leves. Tem que ser um bom agrônomo para ter um bom manejo com solos leves. Observe duas situações aqui, ó. Um solo bem estruturado, com alto teor de matéria orgânica e baixo teor de matéria orgânica. Olha, aqui está invertido, né? Um solo desestruturado aqui e um solo brumoso. Olha o que eu estou falando para vocês. Aí, choveu. Depois dessa chuva, o que vai acontecer com essa chuva? Aqui, eu tenho retenção de água. Observe como está úmido, como eu estou segurando essa água. Aqui, houve todo o desmoronamento dessa estrutura. A estabilidade dessa estrutura, a estabilidade desse agregado é baixo, que desmantela, desfaz facilmente. Então, agregados de solo com alto teor de matéria orgânica são muito mais estáveis. E aí vai ter uma medida que nós vamos trabalhar, que chama estabilidade de agregado, que os agregados com baixo teor de matéria orgânica se desfazem quando umedecido. E aqueles com alto teor mantêm a estabilidade. Então, olha, tem outros fatores que afetam. Isso daqui acontece muito em horizonte C, quando muito úmido. Tem desmoronamento muito rápido desse horizonte C. Então, isso ocorre muito quando chove bastante, nesses relevos mais declivosos, porque eu não tenho muita estrutura, muita estabilidade nesse horizonte C, e ele desmantela, desfaz facilmente. Então, retém água. Pensa a raiz aqui. A raiz. Olha essa água que vai fornecer paulatinamente para a minha raiz. Ela vai fornecendo água. Então, pensa ainda se eu tiver aqui, olha, coberto, com bastante serrapilheira, com manejo coberto, onde não vou ter evaporação. São manejos que vocês vão ter que pensar, e não há uma receita de bolo, ainda bem, porque aí vem o software e faz o serviço nosso, não precisa da gente pensar, que manejos diferentes. Qual vai ser a textura do meu solo? Como que ele está estruturado? Qual o teor de matéria orgânica que eu tenho? É fácil inserir matéria orgânica? Como que eu faço para a raiz crescer? Manejo de estrutura, manejo de poros, manejo de água. Observe, por exemplo, olha, estabilidade de agregados e sua relação com o teor de carbono orgânico em um latossolo qualquer. Hora da leitura. A interação entre fatores climáticos, temperatura e precipitação e acúmulo de restos culturais na superfície do solo resulta em melhoria ambiental para biomassa microbiana. Temos os fatores climáticos, se chove ou não, e se tem acúmulo ou não de restos culturais na superfície. Isso eu posso comparar o Rio Grande do Sul, onde eu tenho uma temperatura mais amena, onde é fácil colocar restos culturais naquele local, onde eu vou ter uma atuação maior dessa biomassa microbiana, aumentando a sua atividade. Nessas condições, a dinâmica da matéria orgânica em sistema de plantio direto é alterada, interferindo não apenas nos ciclos de transformações de nutrientes,
mas também na estruturação do solo. Transformação de nutrientes é importante, mas nós temos hoje, vocês estão aprendendo aí com o Felipe, as formas da gente colocar, corrigir essa fertilidade. E a estruturação do solo, eu tenho aqui mantê-la. A manutenção da arquitetura de poros, olha, arquitetura de poros. O que eu estou pensando em arquitetura de poros? Eu estou pensando em estrutura. Pela permanência intacta dos restos de raízes da cultura. Gente, quando uma raiz morre, tem aqui o solo. Tem aqui o solo. Tem aqui o solo. Quando essa raiz morre, no lugar dela, gera um poro que fica com matéria orgânica, que absorve mais água. Então, se eu tenho uma grande densidade de raiz, eu vou ter uma grande densidade de poros depois. A ação de meso e macrofauna na fragmentação desses resíduos e na formação de galerias, macroporos. Por sua vez, influi na aeração, ou seja, movimentação do ar ali, que é importante também para minha planta, e na movimentação da água, descendente da água. Por quê? Macroporos. E contribuindo para melhorar a agregação do solo em sistemas de plantio direto. Então, o manejo conservacionista, que tem grande quantidade de raiz, que essa raiz vai morrer, que vai ficar mais macroporos, que vão ter uma atividade maior de vida ali, vai ter um manejo melhor. Dessa maneira, a presença de resíduos na superfície tem sido um dos principais fatores a proporcionar incremento da matéria orgânica e melhoria das condições edáficas em sistemas de plantio direto. Então, manutenção e presença de resíduos na superfície. Por que na região sul o sistema de plantio direto é tão bem conduzido? Lá é até um pouco mais fácil, eu tenho um clima mais ameno. Quando eu chego no Cerrado, a manutenção da palhada é muito mais difícil. Mas eu tenho que criar meios, e quando eu falo plantio direto, eu estou falando, preconizando rotação de cultura, preconizando diversos outros fatores, para manter essa matéria orgânica, produzir mais, manter mais a estrutura do meu solo e interferir quando necessário. Então, não é para sempre que vai ficar manejo de plantio direto. Quando eu vou interferir? E aí, há técnicas que nós vamos ver de intervenção ou não de máquinas em sistemas de plantio direto. Nós falamos, então, desses fatores de manejo, teor de matéria orgânica. Agora, quais são os fatores biológicos da agregação? Eu tenho vegetação, que tem uma ação direta, e tem uma ação indireta, que é justamente o quê? Substrato para a atividade dos organismos. Então, pense lá. Vamos pensar em fatores de agregação. Tem a ação mecânica, crescimento da vegetação. E a vegetação ela vai fornecer substrato, vai fornecer comida para os organismos do solo, que vai também produzir, exudar substâncias cimentantes. Os micro-organismos, eles vão excretar, eles vão exudar substâncias que vai ajudar na agregação. Então, bactérias, fungos e diversos outros, a biota do solo é enorme para excretar substância para agregar. Quando eu pratico a monocultura, eu vou selecionando os meus organismos. Vai ficando um tipo só de organismo. Eu não tenho uma diversidade tão grande de produtos excretados. E aí, nós entramos aqui no processo de agregação, gente, olha. Observa as partículas primárias, dióxidos de ferro juntando aqui a argila, o silt, a ligação de argila-humus, partículas primárias de silt, argila e humus, ligações do tipo argila-argila e argila-humus. Olha a argila segurando o silt, juntamente aqui com
uma matéria orgânica. Isso são as partículas primárias. Ó. Olha o tamanho que eu estou falando aqui, 0,03 milímetros. Olha o óxido de ferro, enxergando o óxido de ferro aqui. E justamente, olha os poros aqui para retenção de água entre os agregados. Quando eu passo para cá, silt com crosta de micro-organismos, plantas e restos de micro-organismos, formando uma estrutura maior, que é o submicroagregado. Aqui eu tenho as partículas primárias sendo unidas. Aqui eu tenho os submicroagregados. São os grãos minerais com crosta de restos de plantas cobertos com argila. Aí eu vou para o microagregado. Olha aqui os esporos. Olha os fungos aqui, ó. Olha as raízes trançando. Olha as raízes trançando esse microagregado. Formado, então, um microagregado. Olha a escala, aqui 0,3 milímetros. Aqui eu estou falando de 3 milímetros. Raízes, hifas de fungos, que vai formar essa maior estrutura. E aqui dentro, eu tenho os microporos, que vai reter água, que vai fazer o meu solo, a minha planta, resistir a um período de déficit hídrico. Então, olha como vai formando. Se eu começo a destruir isso daqui, revolver demais e destruir essas partículas, eu vou expor esses esporos que vai ser degradado. Eu vou expor toda essa parte, esse resto de micro-organismo que vai ser decomposto e aqui não vai ser formado. Então, sendo formado esse, não vai ser formado esse microagregado. Então, vocês já estão seguindo o Instagram do Entusiastas do Solo, né? Lá tem uma foto que eu tirei, dando bem uma ênfase num agregado desse, que dá para a gente enxergar essas raízes, justamente essa formação. Dá para a gente enxergar esses agregados do solo. Então, é importante a gente ter essa consciência dessa formação para a gente alterar. Outras coisas que nós já comentamos, cátions, lembra lá da retenção, da floculação e da dispersão? Que tem o sódio. Tem um sódio da turma de vocês, ou vocês ainda nem descobriram quem é o sódio da turma? Porque não tiveram muita aula presencial, né, gente? Então, ou alterar a dupla camada difusa e vai ser maior dispersão ou maior concentração. Sistema de cultivo, sistemas mais conservacionistas vão favorecer a agregação do solo. Eu vou ter que revolver meu solo? Sim, algumas vezes eu preciso revolver meu solo. Pensando em plantas perenes, na implantação é interessante eu revolver na minha linha lá, mais profundo possível. Eu vou aprofundar a minha raiz, depois eu não vou revolver. Eu plantio anual. Quando será que eu tenho que revolver? Uma grande questão que vocês vão ter que saber. Será que está compactado? Será que eu tenho que interferir nesse sistema de plantio direto? Eu não posso começar um plantio direto do nada. Eu comprei uma área de pastagem terrivelmente degradada. Ah, não, vou fazer plantio direto. Você vai quebrar a cara. Porque se você planta ali, naquela pastagem degradada, naquele solo com baixo teor de matéria orgânica, eu não vou construir, eu não vou conseguir produzir. Porque meu solo já vai estar compactado. O que eu tenho que fazer? Um processo de implantação do sistema de plantio direto. Tem que revolver o meu solo, corrigir o pH, corrigir a fertilidade. Muitas vezes a gente faz para aumentar esse teor de matéria orgânica, faz a integração lavoura-pecuária, porque a parte de gramínea traz muita matéria orgânica, faça essa integração, eleva o teor de matéria orgânica ali, para depois eu entrar com o sistema de plantio direto. Começar a plantio direto do zero não dá certo.
E, além disso, nós temos a densidade de planta, revolvimento, continuidade da cobertura, se meu solo fica descoberto ou não, como que é meu manejo, tipo e frequência do maquinário. Será que eu preciso ter o maior trator de todos para eu provocar inveja no meu vizinho? Olha o trator que eu tenho. Eu tenho que ter um trator para aquele manejo, para fazer naquele manejo que eu preciso. Eu não preciso ter em excesso uma máquina tão maior, porque aí eu vou compactar, eu vou destruir a estrutura do solo. A mineralogia tem a questão de óxidos, de ferro, hidróxido de alumínio, que confere estabilidade a agregados. Como assim? Eu vou ter alguns casos onde o solo tem muita caulinita e quase não tem óxidos. Quando eu tenho muita caulinita, a caulinita é uma folha. E como não bagunça, o solo fica extremamente compactado. Nos casos dos tabuleiros costeiros, onde eu tenho um excesso de caulinita. Já os óxidos, eu tenho a estrutura microgranular. Olha que bacana essa foto. Aqui, a microscopia de um solo de estrutura microgranular. Olha como está aglutinado esses óxidos. Olha que como tem estrutura. Olha o quartzo aqui. Olha como tem estrutura. E olha a distribuição do lantosolo amarelo com essa estrutura laminar, estrutura coesa. Quando a gente bate o enxadão num solo desse, sai até faísca. Quando eu estava fazendo levantamento de solos lá no Espírito Santo, no finalzinho do levantamento de solos, lá para 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, quando você bate o enxadão, sai faísca de tão duro que é esse solo. É coeso, mas duro, duro mesmo quando seco. Por quê? Isso aqui é provocado pela mineralogia. Então, olha a diferença de uma estrutura microgranular, olha a quantidade de poros que eu tenho, olha a quantidade de comunicação entre os poros e olha dessa estrutura em blocos caulinítica. Olha a diferença. Um artigo que eu vou passar para vocês lerem depois, é um clássico, um artigo do Mozart, um dos mais citados no Brasil de ciência do solo.